Salve, salve, nação, mais um vídeo aqui, mais um vídeo de maneira triste aí, né? Descanse em paz, Adílio, um ídolo do Flamengo que faleceu na tarde, manhã barra tarde, né, dessa segunda-feira, 5 de agosto, né? Adílio, ídolo histórico do Flamengo aí, né? Que jogou no principal time da história do Flamengo na década de 80 aí, acabou falecendo após lutar contra um câncer no pâncreas e acabou não conseguindo vencer. Descanse em paz, Adílio, um cara que sabe que era ser Flamengo e, infelizmente, essa doença aí, desgraçada, levou mais um ser humano incrível, né? E também vamos falar um pouco sobre o jogo do Flamengo e São Paulo, mas obviamente, né, o Flamengo jogou uma atuação péssima, mas agora já pensando na Copa do Brasil na quarta-feira, né? Deixe seu like aqui nos comentários, deixe seu agradecimento ao Adílio, se você viu ele jogar. É um prazer, né, quem assistiu ele jogar, obviamente não é da minha época, eu não era nem nascido, mas deixe seu like e vamos embora com mais vídeo aí, galera. Mas para dar uma notícia triste, infelizmente, foi confirmado agora, a gente recebeu a notícia do falecimento do grande craque rubro-negro Adílio, que já vinha lutando há algum tempo contra um câncer raríssimo no pâncreas. Adílio que morre aos 68 anos, um grande ídolo, foi meu treinador na base, trabalhamos juntos no profissional também, quando o Andrade assumiu, ele era o auxiliar, um grande cara, gente boa demais, gente da melhor qualidade, multicampeão. É difícil pra caramba falar nessa hora, principalmente quando a gente é pego assim de surpresa, mas, Fernandão, perdemos um grande craque, um grande ídolo daquela geração icônica do Flamengo de Zico, Júnior, Andrade, Adílio, Nunes. Nos deixou, ainda agora foi confirmada a morte dele. O tempo é implacável, né, GV? Boa tarde, se é que ela pode começar boa com uma notícia dessas. Flavinho, a galera que nos acompanha em casa. É muito triste a gente ouvir essa notícia. Ele já vinha passando em algum tempo já com essa dificuldade, esteve melhor, a gente chegou até a viajar junto no jogo do Flamaster, e ele mesmo debilitado, ele não jogou, mas participou de toda a viagem, parecia estar se recuperando bem, mas voltou ao hospital. E é sempre muito triste a gente perder um cara que a gente viu, que a gente admirou pra caramba jogando, depois conhece, trabalha junto, né, com profissionais, depois vira amigo, a gente começa a viajar juntos, fazer jogos comemorativos, e é só desejar muito conforto à família, que os seus corações estejam bem confortáveis. Ficam os sentimentos dos donos da bola para todos vocês, para os amigos, para os fãs, e esperar que estejam todos tranquilos e que nosso querido Adílio vá com Deus. E é estranho, Flávio, porque assim, a gente normalmente tem a sensação que os nossos ídolos nunca vão morrer, né? Tem até umas músicas, eu acho, que falam sobre isso. Então, quando a gente para pensar, e aí eu acho que pra gente é até mais especial, não, porque a gente convivia com o Adílio, né? Eu trabalhei com ele na base, depois no profissional, tinha aquela brincadeira dele botar, na época era fita, o DVD dos gols dele no ônibus, lembra? Pra galera ver, era muito maneiro e jogava demais. Então, além de um grande profissional, de um super-herói pra torcida rubro-negra, porque faz parte daquele elenco, daquele grupo, jogando muita bola, um grande ser humano também, Bigode. GV, é triste, né? Começar a semana assim, difícil, uma notícia dessa, eu acho que primeiro a gente tem que desejar muita luz, muita paz para a família, para todos os amigos, para aqueles que tinham contato com o Adílio. Graças a Deus eu fui essa pessoa, em alguns momentos consegui estar perto dele, pude aprender muito, cheguei a jogar com ele também lá na Gávea, quando eu fui jogar contra o pessoal do Master lá do Flamengo, convite do Nélio também. Ele esteve aqui no Donos da Bola especial que a gente fez na final da Libertadores, Flamengo Atlético Paranaense, ele fez o programa aqui, você estava lá em São Paulo, eu estava apresentando, ele fez aqui com a gente. Eu tenho até a última vez que eu encontrei na Gávea, quando eu fui gravar lá uma passagem, ele estava lá, eu pedi para tirar uma foto com ele, depois eu vou até olhar aqui para resgatar, porque você olhar para o Adílio é você olhar para a história, né? É você ver um cara que viveu o Flamengo, que construiu o Flamengo praticamente do zero, com essa geração do Zico. E o Fernandão foi muito bem quando ele falou que o tempo é implacável, infelizmente. É uma hora que chega para todo mundo. Uma pena que tenha sido agora, a gente queria ver mais do Adílio, a gente queria estar mais com ele, a gente queria aprender mais com ele. Mas, felizmente, faz parte da vida. A gente deseja muita luz, muita força para todos. E o legado que ele deixou, isso aí ninguém vai tirar, não.
Um cara histórico, um cara que marcou o nome dele na história de um dos maiores clubes do Brasil e certamente, não só para a torcida do Flamengo, mas para todas as torcidas, para os amantes do futebol, é uma perda muito grande. Eu tô olhando aqui o nosso grupo, Nando, o Movimento Rubro-Negro, tá todo... Tá aí. O que foi, Nando? Não, nada. É que ele é cria da Cruzada, a gente já bateu um papo uma vez muito legal, ele contando a história da vida dele. Cruzada São Sebastião ali, né? Isso. Ali no Leblon. Ele contou lá no Storycast que ele subia no muro para poder ver o treino, para ver os ídolos jogarem. Era outra época, né? A galera tinha uma coisa diferente, são tempos diferentes. A galera dessa geração tinha uma coisa mais de identificação pra caramba, né? Até pela necessidade de permanecer, né, GV? Porque não tinha essa quantidade de transferências que existe, a globalização era muito pequena, se a gente pode falar dessa forma. E quando você chegava num clube, ainda mais de um clube do tamanho do Flamengo, com a identificação que o Flamengo tinha com o povo, e o Adílio é uma caracterização disso, um cara do povo que chega no Flamengo, que arrebenta e consegue se construir ali dentro, chegando na seleção brasileira, ganha título mundial. E a gente fica feliz por essa construção, porque é muito a cara do futebol brasileiro, é a cara da nossa sociedade. E o legal, Nando, só te cortando porque apareceu a imagem ali, foi homenageado em vida, né? Que é importante. Aqui a gente tem a mania no nosso país, o cara vai descansar, ó, isso aqui é lá na Gávea, a estátua do Adílio, você vê ele dando um beijo ali. O Adílio deixa a esposa, Sônia, e 3 filhos. Muita força para a família, vocês já falaram, mas em nome de toda a família do Donos da Bola aqui, toda a produção da Band, da equipe da Band. Adílio é um cara muito querido aqui, já teve algumas vezes com a gente aqui. Não nesse formato, mas na Band, né? No Grupo Bandeirantes. E é impossível, né, Bigode? Um cara que viveu essa época aí, ou flamenguista, ou um cara apaixonado por futebol, que viu esse time jogar, porque eu acho que não era tanta rivalidade quanto agora, por conta de rede social e tal. Muita gente ainda rejeita o time de 19, que jogou muita bola também, do Flamengo. Mas esse aí é o time que vive no coração de todo mundo, né? Esse aí foi o início, né, Gil? O início de tudo. Acho que é engraçado a gente vendo essas imagens, né? Você falou sobre a identificação que antigamente era muito maior. O Adílio tem um gol importantíssimo na história do Flamengo, uma final de Taça Guanabara, se eu não me engano, foi em 81 contra o Vasco. Um gol de título. E hoje, você que está ouvindo aí, você mais novo, você pode falar, mas Taça Guanabara hoje não tem tanto valor assim. Mas vai falar isso naquela época. Taça Guanabara, campeonato estadual naquela época, era quase campeonato brasileiro. Então é um cara que, assim, vai deixar muita saudade. Como você falou, um cara do povo. Eu, particularmente, sempre que estive com o Adílio, eu jamais vi o Adílio recusar algum pedido de foto ou alguma coisa para conversar. Aliás, nem ele, nem Andrade, essa geração deles, dessa galera, muito menos ele, assim, sabe? Então é muito triste a gente perder um cara tão querido e um cara que ensinou tanto, agregou tanto e escreveu o nome dele na história do Flamengo e do futebol brasileiro. GV, para mostrar pra galera um pouco do que era o Adílio, em todos esses jogos do Flamengo que a gente foi, até nos jogos do time do Zico, lá do Zico 10, o Adílio era aquele cara que ele começava jogando, é óbvio, mas que não queria sair. Ele tinha vitalidade. Sim. Entre os caras mais velhos, o Andrade, o Zico, o Moser, Rondinelli. Ele é o cara que tinha mais vitalidade e conseguia jogar, e jogar até bem. Se você fosse mais ou menos no Adílio, você sendo jovem, você ia tomar. E o engraçado, assim, a palavra não é engraçada, mas o pitoresco é que isso não tem muito tempo. E pra tu ver como é que essa doença ela é tão cruel. O jogo do Zico no final do ano, ele jogou todos os últimos jogos. Pra você ver como essa doença é tão cruel, um cara com tanta vitalidade, apesar da idade avançada, um período curto de tempo, declinar com relação à sua saúde e vindo a falecer hoje. É triste pra caramba. Ó, o Instagram do Flamengo já postou a homenagem ao Adílio, tá ali, ó, um anjo rubro-negro que voa rumo à eternidade. As asas de um moleque sonhador o fizeram superar qualquer muro. E é o que o Fernandão falou, que ele subia no muro para ver os treinos quando era moleque. Porque a comunidade que ele foi chamado de comunidade ali, né? Onde ele foi criado ali, na Cruzada São Sebastião. Os campos da Gávea construíram amizades angelicais. Seus pés pareciam flutuar com a bola nos pés. E foi assim que Adílio conquistou o mundo vestindo o manto sagrado. Seu sorriso, sempre. Sua generosidade e sua bondade encantaram a quem o conheceu. O símbolo máximo do rubro-negrismo expresso no abraço infinito. Comemorar gol de título com os braços rumo aos céus. Dando jeito
para cabermos milhões de nós na catarse de euforia, amor e paixão. Seus gols, dribles e comemorações marcaram para sempre a história do mais querido. Todo rubro-negro tem o privilégio de poder reverenciar o Brown como integrante da prateleira mais alta do nosso panteão. Hoje, nos despedimos do nosso camisa 8, mas, para nossa sorte, assim como o traçado do número eternizado, Adílio é infinito. Muito maneiro. Comentário do nosso bigode aqui na frente. A galera, né? O Rafa Penido, o filho do nosso Penidão. Enfim, muita gente, acho que todo mundo vai estar comentando lá. Adílio é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo. 617 jogos. Só perde para Zico e Júnior. E com o Flamengo ele ganhou só Carioca, 3 brasileiros, Libertadores e Mundial. Fico até emocionado porque lê assim, um artista, um músico, um jogador de futebol com uma história tão bonita como a do Adílio, eles não morrem, eles descansam e deixam para sempre a sua história, a sua camisa 8, no caso dele, né? Tudo que ele conquistou, que ele fez pelo Flamengo, né, Vene? Isso não se apaga nunca e nunca vai se apagar. Os anos vão se passar e o Adílio vai sempre estar vivo nas memórias dos grandes rubro-negros. Eu acho que isso é o mais importante, ressaltar o legado que o Adílio deixa. Eu, particularmente, tive já a oportunidade de entrevistá-lo, até mesmo de bater uma bola com ele lá na Gávea. Nossa, um cara sensacional. De fato, eu fiquei muito triste assim quando teve a confirmação do falecimento do Adílio, toda a força às famílias, os familiares, os amigos. Enfim, era um cara sensacional, mas eu acho que a gente tem que sempre ressaltar o legado que ele deixa aqui, não só com a camisa do Flamengo, como jogador de futebol brasileiro mesmo. Então, parabéns ao Adílio, parabéns aos familiares. E que Deus o abrace lá em cima agora, porque ele partiu para uma melhor. Parabéns pela história que ele construiu, tão bonita com a camisa do Flamengo. Um abraço carinhoso na família. Amiga, vou abrir o 502, só vou perguntar então para quem não falou. Pedrosa, quem é líder agora? Do Vasco não, já o Pedrosa atrás. O que aconteceu, Vene Casagrande? Bom, eu fico bem tranquilo em falar isso aqui agora, porque eu não serei engenheiro de obra pronta, porque eu reclamei do planejamento do Flamengo, dando prioridade à Copa do Brasil e não priorizando o brasileiro e, na minha opinião, até desprezando o Campeonato Brasileiro. A partir do momento que você é líder de uma competição e você decide poupar praticamente 10 jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, no Allianz Parque, grama sintética, e sendo que você já venceu por 2-0 no jogo de ida, você está menosprezando o Campeonato Brasileiro. E além disso... Será que você não está pensando que é um campeonato que você pode buscar ainda para frente? Não, mas olha só. Porque a briga tá pertinho, se você parar ali, e analisar o cenário, você tinha a chance de vencer o São Paulo, continuar na liderança e se afastar ainda mais do Palmeiras, que é outro clube que a gente sempre menciona aqui, que vai brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro. O meu ponto é o seguinte: ninguém tem certeza que se o Flamengo entrasse com o time titular, iria vencer o São Paulo. Mas a partir do momento que você entra com o time titular, você dá um recado a todo mundo: olha, estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O que é o certo? Tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, não é priorizar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil está sendo tratada desse jeito porque o rival é o Palmeiras, sendo que no jogo de ida o Flamengo fez um resultado de 2-0. Poderia ter botado o time titular nesse jogo e no jogo contra o Palmeiras poderia ter, entre aspas, poupado alguns jogadores. Você não concordou com as escolhas do Tite, Eu não concordei com as escolhas do Tite e vou além. Beleza, tu quer poupar? Mas bota esse time que entrou em campo para jogar bola. Porque além de ter poupado, o time teve uma atuação ridícula. Postura ridícula, parecia um time que não queria jogar, que não fazia a menor questão de jogar, coletivamente e individualmente falando. Ninguém foi bem nesse jogo. Muito pelo contrário, todo mundo foi mal. Todo mundo. O Wesley foi mal na lateral direita, a dupla de zaga foi mal, Davi Luiz e Léo Pereira. O Vinha foi muito mal na lateral esquerda. O meio de campo super apagado. Eu cansei de defender o Alan e não dá mais para defender o Alan. O Matheus Gonçalves, que a gente sempre menciona aqui, pedindo oportunidade, teve a chance, também não fez uma boa partida. O Gabigol voltou a ser titular depois de 6 meses e foi uma partida ridícula. A gente pôde ver o Gabigol tropeçando na bola no fim do jogo. Então, assim, individualmente e coletivamente falando, foi uma atuação ridícula do Flamengo. Beleza, Tite, quer poupar? Mas bota o time que você está escalando para iniciar o jogo para jogar bola. Porque não adianta você poupar e o time não jogar futebol. E no segundo tempo, o que aconteceu? Ele teve que botar a cavalaria. E aí o risco de lesão aconteceu. Então, particularmente falando,
Eu não entendi a postura do Tite. Agora é correr atrás contra o Palmeiras no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Repito, o foco é Campeonato Brasileiro. Pelo menos essa é a minha visão. Olha só, eu quero saber também a opinião do Pedrosa. Isso é um assunto muito polêmico em relação a priorizar competições. E aí, o que a gente faz? O Flamengo não tem elenco? Tem. E aí? Quais são as melhores escolhas? Eu quero também saber a opinião do Pedrosa, mas antes o técnico Tite falou sobre essa derrota para o São Paulo. Cara, é muito delicado comentar isso, Pedrosa, porque assim, o que a gente já entendeu, que a minutagem ela é um parâmetro muito importante no futebol, né? E a gente está falando de um Flamengo que, eu sempre falo aqui, o jogo de Copa, o jogo de mata-mata, além de ter uma exigência física muito grande, ela tem uma exigência mental também. Isso deixa exausto o jogador. E é isso que o Flamengo vai encontrar. O Palmeiras, fora de casa, no próximo jogo. Você concordou com o Tite em poupar? Eu acho que o Campeonato Brasileiro tem que ser prioridade também, Fernanda. A Copa do Brasil é um campeonato de prestígio, mas o principal campeonato do Brasil é o brasileiro. E o Flamengo já não conquista desde 2020. Então eu não vejo por que o Tite não poderia priorizar nesse momento, principalmente se você for olhar o panorama, venceu de 2-0 o Palmeiras no Maracanã. O Palmeiras não está jogando essa bola toda, por mais que tenha que respeitar o Palmeiras. E pensando em logística, São Paulo é do lado do Rio de Janeiro. O Flamengo, ele jogou em São Paulo e ele vai continuar em São Paulo. A logística de viagem, ela não pesa tanto nesse sentido. Então, na minha visão, você teria que ter entrado com os titulares contra o São Paulo, principalmente porque, apesar de tudo que o Vene falou aqui, é o São Paulo, gente. É o São Paulo dentro do Morumbi, é o São Paulo com força máxima e tem um adversário ali que jogou muito melhor do que o Flamengo, que mereceu a vitória infinitamente mais do que o Flamengo. Eu vejo, na minha visão, que o Tite poderia mesclar, como, por exemplo, o Botafogo fez. O Botafogo não utilizou o time reserva, o Botafogo mesclou. Só que o Botafogo vem mesclando desde o início da temporada. Ele vem fazendo essa dosagem de minutos há muito tempo. E o Flamengo também tenta fazer. E a justificativa para não usar o Savarino Tiquinho foram questões clínicas. Exatamente. Eles nem viajaram. Eu acho assim, Fernanda, como que você tira o artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma possibilidade aí de ter o Pedro nessa situação, entre outros jogadores que, para mim, na minha visão, o Flamengo teria que ter priorizado, principalmente pelo adversário. Se o Flamengo pega um adversário de parte de baixo da tabela, priorizando a Copa do Brasil, ok, tem condições de vencer. O São Paulo não é qualquer time, gente. O São Paulo é um baita de um time, é um dos maiores campeões da história do Brasil e que tem um time muito bem treinado pelo Zubeldia. Então eu acho que o Flamengo talvez tenha menosprezado a importância do Brasileirão contra um adversário também importante, pensando numa Copa do Brasil onde o Flamengo tem uma boa vantagem. Você sempre traz um detalhe aqui, ô Vene, em relação eu vou poupar, aí poupou, viu que o negócio não deu certo, coloca o cara que poupou. Às vezes você começa invertido, né? Começa com o cara, você sempre fala isso aqui, né? Começa com o cara, olha, você vai jogar só 45 minutos e mexe, né? Perfeito, você tocou no ponto onde eu queria tocar aqui no meu próximo comentário. O ponto é o seguinte, tem minutagem, como o Tite falou ali, a ciência. Gente, eu não menosprezo a ciência, acho que a ciência é sempre válida e eu sou super a favor da ciência. O ponto é o seguinte, o Arrascaeta, se ele poderia jogar 45 minutos, você começa com o Arrascaeta e tira o Arrascaeta durante o intervalo. Poderia fazer isso com outros atletas também. Eu não vejo motivos para menosprezar tanto o Campeonato Brasileiro desse jeito. O próprio São Paulo tem jogo importante pela Copa do Brasil. Tudo bem, é só na quinta, mas o São Paulo entendeu o quê? Vencemos muito bem no jogo de ida do Goiás. Então, no jogo da volta, a gente pode, entre aspas, dar uma mesclada no time. O Flamengo poderia ter feito o mesmo, com todo respeito ao Palmeiras. E o recado que tem que ser estamos priorizando o Campeonato Brasileiro. O próprio Tite mesmo já falou que é quase impossível ganhar as 3 competições. Então, Tite, você quer ganhar o quê? Copa do Brasil e Libertadores? Depende. Com esse tipo de decisão, e não é a primeira vez que ele poupa no Campeonato Brasileiro, não. No jogo do primeiro turno contra o Palmeiras, ele poupou também. A gente não pode esquecer isso. Eu fiquei revoltado. Aí no segundo tempo ele coloca o Pedro. A mesma situação. Então por que não começa com o jogador e de repente busca a vitória já no primeiro tempo e depois tira o atleta? E passa recado, né? As escolhas passam recado. Ô Alex, por favor, separa aí o meu leque. Adílio de Oliveira Gonçalves, nascido em 15 de maio de 1956, nascido em São Sebastião, na zona sul do Rio de Janeiro, filho de Sebastião e Laide Gonçalves. Adílio perdeu seus pais muito cedo, né? Seu pai aos 4 anos de idade e a sua mãe quando ele estava com 14. Porém, os ensinamentos que a sua mãe e seu pai deram a ele, levaram a ele a uma grandiosa história no Flamengo e principalmente como pessoa.
como ser humano. Um jogador que é o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Flamengo, só atrás de Zico e Júnior. Um atleta fenomenal, um atleta que era sem comparações jogando dentro de campo, né? E fora de campo era sem palavras. Um cara muito boa pessoa, dentro e fora de campo. E é aquilo, né? Teve uma fala durante o vídeo aí, é que o tempo, ninguém vence o tempo, né? Sabemos que uma hora chega a hora de todo mundo de partir, porém não poderia ser agora, né? Ele estava lutando através de um câncer, Infelizmente, já tinha 2 semanas já, né? Infelizmente, o câncer no pâncreas foi mais forte que ele e acabou vencendo o ídolo máximo aí, né? Aqui é uma mensagem que o Flamengo soltou nas suas redes sociais, né? Falando um pouco sobre ele, como ele surgiu no Flamengo, como ele se tornou jogador do Flamengo e construiu todo o seu legado que, querendo ou não, é levado até hoje dentro do Flamengo, né? Infelizmente, os ídolos partem também, a gente acha, como o GV fala, a gente acha que nossos ídolos nunca vão embora, mas vão, é ser humano como a gente. E aquilo, é complicado a gente, num dia, uma segunda-feira, a gente ver essa notícia, né? Mas é aquilo, né? Não tem pra onde fugir. E é isso aí, né? Então, meus sentimentos à família. É isso aí, nação. Tamo junto. E é nóis aí.